acho que é interessante refletir sobre os próprios desafios que a Cortex teve, tá? Há algum tempo atrás, todo mundo aqui acho que todo mundo B2B passou nesses últimos anos, né? Um ano e alguma coisa, 2 anos, por essa mudança de contexto tão grande que a gente teve, né? Onde essa questão da eficiência, que era um segundo aspecto, né, passou a virar um aspecto central. E a gente, como empresa B2B da área de tecnologia, a gente precisou, obviamente, encarar isso de uma forma muito frontal, né? E como vocês todos sabem, um dos maiores investimentos que empresas B2B fazem é na sua força de marketing e vendas, né? É no seu go-to-market. Uma empresa como a nossa de tecnologia basicamente produto, né? Engenharia e marketing e vendas. Então, assim, esse gasto com marketing e vendas precisa ser muito eficiente. Então, o que a gente fez? A gente deu um passo para trás e, de fato, quis entender o seguinte: como que está efetivamente a minha eficiência hoje aqui da minha máquina de go-to-market, né? Quando eu digo como, não é assim simplesmente pegar aquelas métricas lá do finalzinho, né, que é relacionar o quanto que você está gastando com marketing e vendas com o quanto que você está trazendo de vendas, né? Métricas de eficiência de gastos de marketing, o CAC payback, né? Ou sales efficiency, né? É óbvio que isso todo mundo faz e precisa fazer. Mas eu estou falando de você desconstruir o funcionamento da sua máquina inteira, né? Para você entender exatamente quais são aqueles parâmetros, eu vou chamar de parâmetros de eficiência. Quais são aqueles parâmetros de eficiência que estão lá embaixo, que acabam, quando vão se agregando, vão subindo, eles acabam explicando como é que, né, por que a sua máquina hoje produz a quantidade de vendas que produz, com quantos recursos que produz, o seu aproveitamento de mercado, né? Então, a gente, basicamente, o que a gente fez para a Cortex, né, e depois viu que isso tinha muito valor e a gente está empacotando isso também para poder ajudar os nossos clientes, né? Uma coisa que a gente está chamando, por enquanto, aqui desse triângulo de eficiência, né? Triângulo de eficiência do seu go-to-market. E aí o que a gente fez foi criar uma série de um modelo, né? Não um modelo de AI, mas um modelo com uma série de equações que basicamente vão tentar explicar a relação entre a quantidade de vendas que você quer fazer, você precisa fazer a sua meta, né? Num vértice do triângulo. No outro vértice do triângulo, o mercado que você precisa, e aqui a gente vai usar o termo TRM, Total Relevant Market, ou seja, quantas são as contas, quais são e quantas são as contas necessárias no seu mercado alvo de alta aderência que você precisa alimentar para a sua máquina, né? Para que de fato você consiga entregar aquelas vendas. Então, esse é o segundo vértice do triângulo. E o terceiro vértice são recursos, né? Recursos. Qual que é a quantidade de pessoas que você precisa na sua máquina para prospecção, os BDRs, a quantidade de pessoas que você precisa em vendas na sua máquina para de fato fechar os deals, para de fato você conseguir ter isso bem equilibrado. E aí, quando a gente criou todas essas equações, ficou muito claro que cada aresta, né, aqui desse triângulo, né, cada linha do triângulo, ela precisa estar bem balanceada. Por exemplo, você precisa olhar uma série de parâmetros de eficiência que dizem o quanto de mercado você precisa processar para você conseguir tanto de venda. Obviamente tem a ver com coisas óbvias como o seu ticket médio, mas tem a ver com de cada X empresas que você aborda no mercado, quantas você consegue transformar em reunião, dessas tantas de reunião que você conseguiu, quantas de fato são qualificadas como oportunidade, quantas que você fecha em vendas, e aí isso vai te dar essa aresta entre né, vendas e mercado necessário para você atacar, para você conseguir ver aquelas vendas. Só que tem a aresta também de mercado e recursos, né? E aí você vai ter uma série de parâmetros de eficiência que vão correlacionar a capacidade do seu time, sejam prospectores, sejam vendedores, a conseguir processar aquele mercado. Então, por exemplo, quantas empresas num ciclo mensal, um BDR seu na média, né, um prospector na média, consegue de fato atacar e engajar com qualidade, né? Obviamente sem perder aquela taxa, aquela conversão de empresa abordada para reunião agendada, e também não perder
o percentual de reunião agendada para oportunidade reconhecida, né? Então, você começa a ver essa capacidade de processamento de um BDR. Outro ponto é a capacidade de processamento de um vendedor. O que define a capacidade de um vendedor? Muitas vezes as pessoas começam a definir capacidade de um vendedor só pelo valor financeiro. Mas isso é função de uma série de outras coisas. No final das contas, você começa a entender que a capacidade de um vendedor, muitas vezes, é definida pela quantidade de oportunidades em paralelo que ele consegue ter no seu funil. Como se fosse aquele malabarista de pratinhos, sabe? Que você, quantos pratinhos em paralelo você está conseguindo manter rodando, sabe? Porque quando tem pratinho demais, os pratinhos caem, né? Então, você tem que dar atenção para os diversos pratinhos. E aí, quando você começa a equacionar isso tudo, começa a entender o que de fato restringe sua capacidade, e aí você começa a ter clareza na terceira aresta, que é efetivamente a relação entre recursos e a entrega de vendas. E aí você vai ver se as suas metas de vendas estão adequadas ou não estão adequadas. Então, assim, para a gente foi muito revelador, porque a gente começou a, de fato, desenhar essa solução e esses hacks, esses ganhos aqui que o Daniel e eu estávamos colocando no começo, de forma que eles, de fato, fossem cirúrgicos.